Olá pessoal, estamos aqui de volta com as nossas aulas, né? Então essa aula aqui, nós vamos fazer aí uma pequena revisão sobre média aritmética, né? Relembrar aí uma questão que caiu no Enem Digital desse ano de 2020 e vamos dar aí uma associada também ao conteúdo de estatística, né? A parte de probabilidade, junto com a questão da análise de dados, né? E aí, pessoal, vamos aqui, né? Relembrando, né? O que seria a média aritmética, né? A média aritmética é você pegar, né, todos os números, todos os elementos e dividir pela quantidade, né? Essa aí era o básico que nós tínhamos visto anteriormente em outros momentos, em outras aulas. A gente viu também a média ponderada, em que a diferença entre a média aritmética é porque eu tinha aí várias repetições e que essas repetições elas também eram contadas na forma de você tentar dividir aí pela quantidade dos elementos. E aí vamos aqui para um exemplo de uma questão de média aritmética que caiu no Enem Digital desse ano de 2020, a questão 136, né, lá do caderno, prova digital. Ele diz o seguinte, ó, que o gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. E aí você percebe que tem aí de janeiro a dezembro alguns valores, mas o interessante que você deve observar é que você também tem, além dos valores normais, você tem valores negativos. Você tem aí no janeiro menos 0,6, no maio menos 0,2, no junho menos 0,3 e até o setembro menos 0,1. E temos aí depois outros valores positivos, né? Que isso quer dizer, né, que no balanço financeiro mensal dessa empresa, teve momentos em que ela teve saldo positivo e teve momentos em que ela teve saldo negativo ou prejuízo. Essa é uma das análises que a gente tem que ver, né? E qual é a intenção da questão? Ela quer saber quantos meses o resultado do balanço financeiro ficou abaixo da média mensal desse ano. Eu calculo a média, caso aí acredito eu que nós vamos fazer a média aritmética. Após calcular a média aritmética, eu vou ver quais são os meses que estiveram abaixo, né? Abaixo dessa média apresentada aí. Então, vamos aqui, né? Nós teríamos que fazer o que, né, para calcular a média, né? Professor, que eu me lembre, a média seria a soma desses valores dividido pela quantidade ou pelo total, né, de elementos. Mas fica aí uma outra observação para vocês que lidam ou que a gente lida com número positivo ou número negativo. Quando nós temos situações desse tipo, se você puder, né, tentar eliminar valores positivos juntamente com os valores negativos, fica mais fácil. E como é que eu faço isso, né? É só você lembrar que valores absolutos eles se eliminam quando tem sinais contrários, ou seja, se eu tiver um valor menos 2, juntamente com mais 2, eu vou poder cortar, poder eliminar dessa quantia, porque a soma vai zerar, né? Se eu tiver menos 5 com mais 5, se eu tiver menos 0,6 com mais 0,6. E como é que eu vou fazer isso, né? Olhando aqui cada um dos elementos, né? Por exemplo, no janeiro, eu tenho menos 0,6 e aqui em cima, ó, na sequência, 0,2 com 0,4 também é 0,6, né? Aí eu teria um valor positivo juntamente com outro negativo e vou poder eliminar. Então eu vou retirar esses valores aqui na hora de somar, para ser mais prático. Eu fiquei aí com 0,8 e tem esses outros valores negativos, né? Vamos olhar aqui os valores negativos, ó. 0,2, 0,3, 0,1, 0,4, 0,1 negativos. Se eu somar todos esses valores, porque são negativos, né, eu vou encontrar menos 1,1. Observe que aqui em cima eu também tenho 1,1 positivo, então eu vou poder cortar esses valores para não somar, né? E vou ter aí somente 0,8, 0,9 e 2,6. Logo, eu vou poder somar 0,8 mais 0,9 mais 2,6. E vou poder depois pegar este resultado e dividir pela quantidade de meses. E essa quantidade, a gente sabe que são 12 meses, né? Já que a gente está falando do ano todo. Somando essas quantias, eu tenho 0,8 com 0,9, 1,7, mais 2,6, 4,3. 4,3 dividido por 12, né?
4,3 dividido por 12. E você vai depois poder fazer o que? A divisão, né? Eu já fiz isso, encontrei aproximadamente algo em torno de 0,35, 0,36. E qual é a intenção da questão, né? A intenção da questão é você olhar quais são os meses que estão abaixo desse valor 0,35. Outra observação, né? Você pode olhar e quando eu tenho aí valores decimais, vocês podem completar ele com casas para que equivalem e para que eu possa fazer esse comparativo melhor, né? Olhando aqui, quem está abaixo de 0,35, todos os negativos estão abaixo. Então, janeiro, maio, junho, julho, agosto e setembro já estão incluídos nesses meses que nós vamos analisar. Olhando aí o 0,2, né? O 0,8, 0,4, 0,9, 1,1 e 2,6, para me comparar, seria interessante eu colocar um zero aqui do lado para ficar com duas casas decimais e ao mesmo tempo poder comparar melhor esses números, né? 0,35, duas casas decimais e os outros também com duas casas decimais. Quem é que está abaixo de 0,35, né? Temos ainda o fevereiro com 0,20, né? 0,80 é maior, 0,40 também é maior, 0,90, 1,10, 2,60. Logo, quantos meses eu tenho abaixo de 0,35, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Então, logo, valores abaixo da média são 7 meses. Assim, né, meu valor aqui para marcar, né, é a letra E, né? Pessoal, e aí outro exemplo que eu posso ter aqui com vocês, né? Eu posso já olhar aí uma outra vez a gente viu esse modelo de gráfico, né? Em que eu tenho o número de alunos e uma quantidade de médias que esses alunos atingiram em uma determinada avaliação. Vamos supor que dentre esses alunos avaliados existe o João, né? O João fez a última avaliação e precisava tirar uma média, uma nota 6, né? Para poder ser aprovado, né? Para ser aprovado. O professor, ao dar as notas, fez aquele suspense, né? E o João estava ali naquela dúvida: será que eu estou aprovado? Será que eu estou reprovado? E fica-se a pergunta, né? Qual é, né, a probabilidade? Qual é a probabilidade, né, do João? Qual é a chance dele ser aprovado, né? Pessoal, para isso, né, para me calcular a probabilidade, como é que eu calculo a probabilidade, né? Eu tenho que olhar o número de chances pelo total de possibilidades existentes, né? Para ser aprovado, eu preciso de um 6, né? E para comparar, né, encontrar essa probabilidade, eu tenho que saber quantos alunos fizeram essa prova. Logo aí eu vou olhar o total, né? Eu tenho quantas pessoas que fizeram a prova, vamos aqui, né? O professor disse, olha, média 4, somente 4 alunos tiraram essa média. Média 5, 10 alunos tiraram essa média. Média 6, que é a intenção do João, 18 alunos tiraram essa média. Média 7, comparando aqui, né, 16 alunos tiraram essa média. E média 8, somente 2 alunos tiraram essa média. Então, eu vou ter aqui um total de quantos alunos, né? Fazendo a soma mais prática, ó. 4 mais 10, 14, mais 18, 32, mais 16, 48, mais 2, 50 alunos fizeram essa prova ou fazem parte da turma. Então, meu total são 50 alunos. Então, houver aí 50 notas, né, entre médias de 4 a 8. E professor, e para ser aprovado, ele precisa no mínimo de um 6. Se ele tirar um 7, ele também é aprovado? Também. E se ele tirar um 8? Também. No caso, eu vou ter que contar, né, os alunos que tiraram de 6 ou mais, né? Quem foi que tirou 6 ou mais, né? Os 18, mais os 16, mais os 2, né?
18 mais 16, 34, mais 2, 36. Então, 36 alunos tiraram aí média acima de 6, né? Ou seja, 36 de 50. Professor, e para mim descobrir a probabilidade, né? Já que eu posso transformar isso em fração e também em porcentagem. Você tem que lembrar que esse número 36 por 50 também ainda pode ser simplificado, né? Eu dividi por 2 e 18 dividido por 25 dá um valor decimal, né? Um valor decimal de 0,72, que convertendo em porcentagem, aí meus 72%. Então essa é a chance do João ser aprovado, né? A probabilidade de ser aprovado é de 72%. E dele ser reprovado, né? Ou dele não ser aprovado, né? É só você comparar, né, que para ser reprovado é o total 100% menos a aprovação, né? E foi 72%. Totalizando aí para nós 28%. Então, de reprovação seria 28% e de aprovação seria os meus 72%, né? Fique atento a esse detalhe e quando você tem possibilidades que você pode dividir em duas partes, né? A de ser uma é uma quantidade, a de não ser ela é o complemento que fecha os 100%. Vamos aqui, né? Outra questão que também apareceu no Enem Digital, que também tem um pouco a ver com a ideia de probabilidade, com a ideia de fração, né? Transformação em porcentagem ou transformação em número decimal, é quando você tem aí uma sequência de valores decimais, valores fracionários, e que ele quer comparar eles, né? Quer dizer quem é o maior, quem é o menor, ou então dizer quem são iguais, né? Por exemplo, aqui eu tenho um jogo pedagógico que é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma dessas faces, e cada jogador vai receber 4 cartas, né? E vence aquele primeiro que consegue ordenar essas cartas, né, respectivamente, ou seja, ordenar crescentemente, ele disse. Então, o que é ordenar crescentemente? Olhar o valor menor em direção ao valor, ou seja, pegar esse valor das frações e fazer um comparativo. Existem dois modos, né? Um pelo MMC e outro você usando aí a transformação que nós fazemos, que é comparar em porcentagem ou comparar em número decimal. Para que eu faça isso? Você vai lá e divide cada uma das frações. Então, você vai ter que pegar o 3/5 e dividir, né? 3 por 5. 1/4, você vai lá e vai dividir 1 por 4. 2/3, você também divide 2 por 3. E 5 por 9. Lembrando que cada um aqui, existe alguma regrinha que facilita aí essa divisão, né? Lembrando, todos esses valores, né? Eles vão dar um número entre 0 e 1. Então, todos eles vão ter 0, né? Quando eu faço isso, né, eu vou precisar acrescentar um 0 na parte superior para poder fazer a divisão, né? Quando eu fizer aí 30 dividido por 5, vai dar 6, né? 0,6. Quando eu tentar dividir 10 por 4, né, é a metade da metade, né? Então, 1 por 4, né? Se você pegar R$1 e dividir por 4, é 25 centavos, né? Ou então, metade da metade, metade de R$1, 50 centavos, a metade, 25. Então, 0,25. Veja que o 6 aqui em cima já está diferente do 0,25, né? Então, eu vou completar aqui com 0 para facilitar. 20 dividido por 3 é 6, né? 6 vezes 3, 18, para 22. Vai sobrar um 2, acrescenta o 0, 20 de novo, então vai dar uma repetição, né? 0,66. E aí vem uma dica para quando você faz divisão por 9, 99, 999. Toda vez que fazemos isso, essa divisão, né? O número lá embaixo, né? Ele vai dizer quantas vezes, em quantos algarismos vai ser repetido o valor de cima, né? Na repetição de ciclos. Por exemplo, eu tenho 5 por 9, quando eu tento dividir, né?
Eu não preciso dividir, é só saber que em cima eu tenho um 5 e que o ciclo vai ficar sempre se repetindo, né? 5, 5 e continua. Se eu fizer 6 por 9, 0,666666. Se eu fizer 7 por 9, 0,777, continua. E se fosse um outro número por 99? A ideia é a mesma. São 2 9, são dois números em cima, então se repete sempre os mesmos números. E assim, cada um com alguma característica em que vai haver uma repetição de ciclo, né? No caso aqui de 5 por 9, 0,55 continua. Eu vou colocar duas casas, porque aqui em cima também estou usando somente duas casas, né? Pessoal, e aí a gente vai organizar do menor para o maior, né? Quem é o menor aqui, né? É 0,25, ou seja, 1/4. O primeiro valor é 1 sobre 4 nas frações. Se eu olhar aí os itens, que eu já faria isso aí, né? Observando, eu teria que a letra C descarta, letra D também e letra E também, porque o primeiro tem que ser 1 sobre 4. Sobra aí a letra A ou a letra B, né? Vamos ver, né? Se eu olhar aqui, a letra A é 5 sobre 9 e a outra 2 sobre 3. Então, eu só vou comparar essas duas aqui, ó. 5 sobre 9 é 0,55. E 2 sobre 3 é 0,66. Então, o menor é essa daqui, 5 sobre 9. Logo, minha resposta correta, letra A, né? Para fechar aí a sequência, você teria, né, a resposta 3/5, 0,60 e depois 2/3, 0,66, né? Cada um com seus valores, ó, 0,25, 0,55, 0,60 e 0,66, comparando cada um dos valores, ó. Ok? Vamos lá. Tem aqui uma outra questão que também é recorrente, que sempre aparece aí no Enem, né? Dê uma observada, tanto na forma impressa quanto na forma digital, se você tiver acesso. Sempre vai aparecer questões parecidas com essas daqui, ó. Eu tenho, em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade, né? Assim como acontece aqui no Brasil, né? Essas infrações são do tipo leves e médias, né? Então, eu vou ter infrações do tipo leve e do tipo média, cada uma com os valores de 3 e 4 pontos, além das multas que são ou que deverão ser pagas, né? O motorista cometeu 5 infrações, ou seja, cometeu 5 erros, e teve aí um total de 17 pontos. Qual a razão? Ó, que lá aparece essa perguntinha. O que é a razão, né? A razão é um valor escrito sobre o outro. Se você lê a sequenciazinha da frase, então você vai ver a resposta. Entre os números de tipo leve e o número de infrações do tipo médio. Então quer dizer o quê? Você vai querer o tipo leve ou o tipo médio. Até aí tudo bem. Lembre lá, né? O número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo médio. Quantas infrações foram cometidas? Foram cometidas 5 infrações. Então, quer dizer que se eu somar essas duas quantias, tem que dar somente 5. Vamos lá, né? Observando aqui as letras, né? 1 sobre 4 é 1 mais 4, 5. Pode ser, né? 2/3, 3 mais 2, opa, 3 meios, né? 3 sobre 2, 3 mais 2, 5, pode ser. 3 sobre 4, 3 mais 4, 7, não pode. 5 sobre 17, passou, né? E 7 sobre 17 passou. Aí você já fica imaginando. E para que serve aquele 17 que estava ali em cima, aquele 3 e aquele 4, já que você está eliminando praticamente todos os números? Vamos lá. Ele disse o quê? Que o número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo médio vão somar 17 pontos. Quer dizer que a parte leve mais a parte de médio tem que totalizar 17 pontos. Mas eu não sei quantos são
leves e quantos são médios. Eu tenho duas possibilidades. Ou 1/4 ou 3/2. Quer dizer, que eu tenho um leve junto com 4 médios. Ou, né, 3 leves mais. Como é que eu faço isso aqui agora, né? Substituindo o valor de cada pontuação, né? Pontos leves, cada leve vale 3, cada médio vale 4. Lembrando que aqui do lado é multiplicando 4 vezes 4. No outro seria 3 vezes 3 e 2 vezes 4, né? Médio e leve, leve e médio. Expressão numérica, né? Que eu consegui construir. Primeiro multiplica e depois soma. 4 vezes 4, 16, mais 3 dá 19. 19 pontos não foi o atingido, né? Meu objetivo é 17. Então não é a letra A. A letra B, né? Mas confirme aí, ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 9 mais 8, 17. 17 pontos. Realmente está correto. Nossa letra B, né? E para finalizar essa última aqui, também interessante para a gente ver, né? Você observar a questão da leitura, da interpretação, né? Vamos lá, um apostador ele vai escolher uma entre 5 moedas. Então ele tem 5 moedas. Ele tem uma entre 5 moedas. Tentando acertar qual o resultado, cara ou coroa, né? Para quem não lembra, ou uma moeda é cara ou uma moeda é coroa. E para facilitar, já que elas usam a mesma letra, eu vou fazer assim, ó, K e vou fazer o C. Duas delas têm cara nas duas faces. Então quer dizer que se eu pegar uma moeda, as duas têm cara. Pega outra moeda, faces é cara. Então duas moedas aqui, ó, apresentam somente cara em suas faces. Uma outra moeda, né, figura, ela tem somente coroa, né? E outras duas moedas, elas são normais, né? Ou seja, tem uma cara e uma coroa. Então vou fechar aqui as outras duas moedas, cara, coroa. Então eu vou ter o que, né? Vou ter 5 moedas em quantidade de caras e quantidade de coroas e elas são todas diferentes, né? Totalizando aí um total de 10 passes, né? Vou até anotar aqui, ó. Vai ajudar bastante esse valor. Nesse jogo, qual é a probabilidade do apostador obter uma face cara do lado superior da moeda lançada por ele? Então ele vai pegar uma dessas moedas, vai lançar para cima e quer ver um resultado. Lançou para cima, ele quer ver esse resultado. Ele quer saber qual é a probabilidade, ou seja, qual é a chance do total em que vai obter a cara no lado superior. Ora, é só contar quantas caras eu tenho ali. No total, eu tenho quantas caras, né? Ou quantos Ks, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 de um total de 10 chances de jogar para cima, né? E obter aí a face cara. Lembrando, se você olhar aí 6 décimos, olhando para as alternativas, você não encontra esse valor, né? O que é que a gente faz? A gente simplifica esse número, então divide por 2 dá 3, divide por 5, então 3 quintos. Como aqui ele pediu em fração, então aqui já está a resposta, mas se ele tivesse pedido em porcentagem, você faria o processo que a gente já fez antes, e depois transformaria multiplicando por 100, né? No caso, a nossa resposta, letra C, 3 quintos, né? Então 3 quintos é a nossa possibilidade de obter cara. No mais, era só isso. Valeu.
Até a próxima.